Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, da Escola Formação do Psicanalista, e hoje a nossa live é sobre o livro A Grande Mãe. E nossos alunos, como sempre, é que serão aqueles que irão falar, presidir, eu apenas estarei mediando na mesa. E iremos dar início com a nossa aspirante Isabela Borges. Nossa. É, eu vou começar dizendo da dificuldade, Uhum, fica à né? Para vontade. mim, esse livro foi extremamente difícil. Eu acho que eu entendi poucas coisas. Se você puder ver essa questão do seu fone que está cortando sua voz. E agora, melhorou? Eu vou tirar o Sim, fone, até melhor. perfeitamente. Para mim, ainda é muito difícil fazer essa separação do feminino com a questão da mulher, né? Uhum, Até então, eu, antes de fazer a leitura, de estudar, de ouvir suas aulas, de debater com os colegas, eu associava muito a mulher com o feminino. Hoje, o que eu entendo, o que eu entendi, é que o feminino ele é um arquétipo, ou seja, ele é uhum, um modelo que, independente de homem ou de mulher, todos nós herdamos, né, esse arquétipo, e ele vai se perpetuando nas gerações, né? E o que seria esse arquétipo, né, o feminino? Um arquétipo muito ligado à nutrição, ao acolhimento, à proteção, ao aconchego, né? E ele está, sobretudo, mais acentuado na mulher, uhum, né? É assim que eu entendo. Por outro lado, a nossa sociedade, o patriarcalismo, o machismo, né, que ainda impera, né, na sociedade, isso faz com que muitas mulheres elas tenham uma dificuldade de vivenciar esse arquétipo, como eu, né, que também sou mulher, que também estou inserida nessa sociedade altamente machista, eu também tenho dificuldade de não só vivenciar esse feminino, como também de entender esse próprio feminino que existe uhum, em mim, né? Porque também estou nessa sociedade, também fui criada, né, por uma família de uma sociedade patriarcal, né? Eu acho que essa minha resistência de entender é justamente por isso, né? E, e aí eu até quero dividir com os colegas que a minha dificuldade é essa, né? O que que é o feminino? O que que é o ser mulher? uhum. Qual a diferença, né? O ser mulher fala de uma pessoa que tem atributos próprios, né? A partir do seu útero, que esse útero está ligado também ao feminino no quesito acolher, né? Mas a mulher em si, ela tem atributos próprios, né, Isabela? Como o seu corpo, como o vaso, como o mundo que pertence a ela, né? O feminino está para além da mulher, não, o feminino não é uma bandeira, o feminino não é um decote, não é uma saia curta, né? O feminino está sempre atrelado à questão do gerar, do nutrir, do criar, do procriar, do acolher. Então, o ser mulher é um outro universo em que as mulheres, a própria mulher de hoje desconhece. Então, o que eu percebo de hoje é que há uma confusão muito grande entre o que é ser mulher, que é que ela tem próprio atributo dela, né? E o feminino está para além desse discurso estéril.
do movimento feminista que já se perdeu. A primeira e segunda onda foi muito, muito boa, eu pude acompanhar. Agora a terceira onda e a quarta está muito histérica, né? Mas tem que acontecer. É algo que, quanto mais a mulher estiver longe do seu feminino, que eu pude entender nesse livro, mais ela sofre. Mais ela sofre. A minha dúvida com relação a essa questão do arquétipo do feminino, que eu fico matutando isso até hoje, e até vou passar aqui a bola para os colegas para tentar me fazer entender a questão do instinto materno, né? É uma coisa assim, o instinto materno, ele existe, ele não existe, na verdade ele não existe, o que existe é o arquétipo feminino, né, que faz Uhum. com que essa mulher tenha um desejo de ser mãe. É isso que Mas, ainda mas, estou. mas esse corpo, como a gente pôde estudar, Isabela, é um corpo que ele conserva, ele prepara essa semente, né? Então ele está em conluio com esse feminino. Então ele não está distante da proposta do feminino. Pelo contrário, ele está dentro desse corpo da proposta do feminino no quesito acolher. Então, o corpo da mulher é mais do que simplesmente um corpo de prazer. É um corpo que tem aí uma finalidade universal, que é preservar, que é nutrir, que é preparar, que é promover uma esperança para a humanidade. Mas aí meu questionamento é, né? Como eu já tinha falado para vocês, que eu tive uma experiência numa maternidade aí no Rio, e eu vi muitas mulheres negando a maternidade. Uhum. Essa negação é porque o instinto materno ele não existe, ou é porque ele até existe, porém essas mulheres elas não estão vivendo no seu arquétipo feminino. Não sei se você, Aí, não sei se aí nós vamos mergulhar um pouco na estrutura psíquica, né, Isabela? Da aula passada para quem está no curso Fundamentos, né? Quanto mais o narcisismo primário for machucado, mais é insuportável vivenciar o narcisismo secundário, que é a questão de você conquistar, você criar, você gerar. Então, se eu vivenciei uma maternidade, eu, André, de muito abandono, muitas trevas, então eu vou ter uma experiência ruim quando eu me encontrar nesse estado. Ruim porque eu não vivenciei, eu não fui amado, não fui desejado, eu não fui apostado, como diz Lacan, e vai me gerar uma inveja, porque eu estou gerando uma vida. Então, não quer dizer que essa mãe não tem um instinto materno, quer dizer que essa mãe, ela não vivenciou como criança, como ser desejada. Mas por outro lado, André, eu estou vivendo uma experiência agora lá no trabalho, um caso de uma moça de 29 anos. Ela tem 6 filhos e ela foi abandonada pela mãe, pelo que a gente sabe. E hoje ela tem 6 crianças. Elas foram encontradas, inclusive, as crianças na casa com
maltrapilhas, sujas, com piolho, Uhum. com sarna, numa casa totalmente insalubre, não tinha condição de habitação nenhuma, entendeu? E aí eu fui fazer uma visita nesse local, junto com a assistente social, e aí o que a gente viu ali foi uma negligência da mãe, dessa mãe. Aparentemente sim, Isabela Borges. Ah. E aí a gente acionou o conselho tutelar, né, que tem que ser comunicado. E nesse caso, essas crianças, elas foram acolhidas. Elas estão num abrigo, as 6 crianças. Aí é que eu fiquei pensando, poxa, ao mesmo tempo que a mãe fez um escândalo quando as crianças foram abrigadas, por que que ela não cuidou dessas crianças? Por que que Como, deixou chegar a esse ponto? como cuidar, Isabela, se o seu narcisismo primário está destruído? Como Mas, por cuidar, outro Isabela? lado, se você falasse assim, não, essas crianças vão ser adotadas, ela não queria, ela queria ficar com as crianças. Mas se ela queria ficar com as crianças, por que que ela também não cuidou dessas crianças? Como cuidar, Isabela Borges, se o seu narcisismo primário está destruído? Como cuidar? O que sobrou foi restos de afeto. Volto a falar em psicanálise, nada é o que é. Vá um pouco mais além. Se um pouco mais além é além do olhar da psicologia comportamental, é além do olhar da assistência social, vá um pouco mais além. Sobrou alguma coisa da criança dessa mulher? Sobrou alguma coisa? Horrível, o acolhimento, ela ficou desesperada, ela ficou em pânico. Por outro lado, ela que provocou tudo isso. Não é bem assim, Isabela. Não é bem assim. Se você tem um narcisismo primário muito abandonado, muito machucado, muito ferido, você, ela tá ali, ela tá repetindo o que fizeram com ela. É. Não é bem assim, Isabela. É muito fácil falar, essa pessoa é um vagabundo, não quer nada com a hora do Brasil, essa pessoa não quer estudar, não quer trabalhar. O que fizeram com essa pessoa na infância dela ou no útero dela, o que fizeram com ela? Então é muito fácil, dentro de um olhar de uma psicologia comportamental, ou de um olhar sociológico, sociopolítico, ou de uma assistência social, essa mãe é uma negligente. Será que é? Mas por que que ela grita na hora de perder essas crianças? Será que não é os seus últimos afetos? Eu acho que são até os únicos afetos. Exato, então. Não são nem os últimos, são os únicos. Então, esse lugar que ela mora não é o que fizeram com ela desde o útero? E ela ainda fala que quer ter mais filhos. Quando a gente comentou sobre a possibilidade dela é, não ter mais filhos, ela falou: não, eu não vou operar. E Deus me fez assim. Então, se eu tiver que ter mais filhos, eu vou ter. Ela tem uma crença, né? Tem. Então, Evangélica, por sinal. ah, Tem. como sempre, né? Como sempre, né? Então, ela acha que se Deus fez assim, se ela tiver que ter mais filhos, ela vai ter. Tanto que ela tem 6, ela tem 29 anos, tem 6 filhos, né? E o mais novo agora tem 10 meses, né? E foi para o abrigo também. Nada Então é eu o que fico você... pensando, onde fica esse feminino nesse caso? Mas como essa mulher vai acessar esse feminino se a sua infância foi toda destruída? Como? Como? Se o feminino
é uma coisa que está recalcada no inconsciente feminino universal. Se uma mulher de 100 anos atrás não tinha essa mentalidade, que dirá essa mulher que está diante dos seus olhos hoje? O feminino é uma construção histórica, é uma questão de Sim. conscientização do ser. Então, como essa mulher de hoje vai ter noção que dentro dela existe um feminino? Como? Se as mulheres que se dizem civilizadas, cultas, esclarecidas, negam o feminino. Se as que têm consciência nega, que dirá as que não têm consciência? Como? Se o feminino trabalha com uma liberdade de criar, gerar, procriar, inventar, criatividade a partir do ser, e a mulher não quer mais ser um ser, quer só ser um produto de prazer. Como é que fica, André? Aí eu também fiquei pensando nisso, a questão desse pai. A gente está falando muito da mãe. E o pai dessas crianças, porque ele estava lá, né, quando teve o acolhimento. É, e o feminino desse pai? Como ficaria isso? Como será que ele também não tem acesso a esse feminino? Ele pode ter Uhum, esse arquétipo, tá nele, tá, mas ele uhum, não também não acessa, né? uhum. E, e, e faz-se o que com isso? Então, no caso, tá recalcado. Exatamente, Ambos estão com o feminino recalcado. exatamente. Mas não quer dizer que a figura do analista não possa provocar aí um mal-estar. Esse é o nosso papel, provocar mal-estar na sociedade. A presença do analista causa mal-estar. Alguém mais, além da colega, quer falar juntamente com ela, ou os demais vão ficar calados apenas ouvindo ela falar? Oi, André. Então, assim, ouvindo, né, também concordando com a Isabela, eu li esse livro também bem difícil para mim, né? Muita coisa nova. Também tive esse mesmo problema com relação ao feminino e à mulher, né? E essa questão que ela colocou aí da moça, né, rejeitar os filhos e ao mesmo tempo abraçar, né, não querer se afastar. Então eu fiquei aqui no caso pensando acerca da condição de castração do feminino dela, né? E Uhum, como você falou, a mulher ali no seu papel feminino como acolhedora, né? Aquela que nutre, a questão do seio, tudo. Então, pode ser que ela não tenha tido essa oportunidade de apreciar o corpo dela como uma gestora, né? Como alguém que estaria acolhendo o seio, como quem nutre, né? Toda essa questão, porque também essa questão do convívio social, por não ter exemplos, né, de se apreciar, de olhar para o seu corpo como algo que merece ser respeitado, valorizado, né? E no livro a gente viu que teve os aspectos dos arquétipos, onde cada deusa ali ela tinha uma representação e tinha um papel, né? E muitas das vezes a mulher ela entra nessa fase da devoradora, né, em determinado momento, maltratando os filhos, né, deixando eles sem um cuidado, porque foi o lado que mais foi identificado para ela ali, né, de experiência, de exemplo. Então foi mais ou menos isso que eu entendi aqui dentro do uhum, que vocês estão falando aí, né, passando dessa situação bem triste, né? Inclusive aqui eu compartilhando a minha experiência, eu sou uma que eu não quis ter filho porque eu nunca me achei pronta com relação a essa questão da rejeição do filho,
né? O corpo em si, ele sabe o que tem que fazer, né? O nutrir, o dar ali os nutrientes, é o cálcio, né? Tudo que a criança precisa, o corpo ele sabe o que tem que fazer. Mas é aquela questão de também já ter visto muitos casos de mães com depressão pós-parto. Inclusive casos de pessoas que após a gestação, ela pegou a criança e jogou para fora da janela. Então, assim, o nosso lado humano, aquela parte sensível, né? Nossa, como é possível uma mãe fazer isso? Mas faltou essa questão realmente desse contato, né, com ela mesma, e que em algum momento, acredito eu, que o corpo inconsciente ele vai, né, colocar para fora, expressar toda aquela falta, né, de tanto de compreensão consigo quanto o que deixou de receber, né? Ou foi Sim, mal passado também, né? Mal informado, assim como o homem também tem o seu lado do homem não chora, o homem também tem o seu lado de ser castrado também, né? No seu masculino, entendo eu assim, né? Não sei se é isso, né, o caminho. quanto mais falta o afeto, mais a selvageria aparece. Se essa mulher, quando criança, não foi amada como criança, né? Respeitada como menina, principalmente como ser, é óbvio. Claro, a mulher, desde criança, ela sofre muitos abusos, muitas violências, não senta de perna aberta, não coloca essa roupa. São tantas violências verbais que essa mulher sofre desde criança, né? Que ela chega em um determinado momento que ela ou ela vai aos extremos ou ela vai ao extremo do anulamento, né? E a proposta do estudo do feminino é convidar essa mulher a repensar o seu mulher de ser mulher, a mulher e a fêmea, né? E nós temos visto que como é difícil para a mulher, principalmente ser mulher, abraçar seus atributos, suas potencialidades, aquilo que pertence a ela. E o ser feminino é algo que está além de um registro histórico, é uma força arquétipa que está além da compreensão. Eu acredito que vamos levar mais 500 anos, né, para essa mulher se autorizar a ser mulher. Acredito que vamos levar mais 500 anos falando, discutindo, debatendo, eh, escrevendo, porque foram muitas violências sobre essa mulher, sobre o corpo dessa mulher. Então, acredito que isso aqui vai ficar como um documento histórico para as próximas gerações, né? Parece que é nada, mas isso aqui vai servir como um documento para as próximas gerações. Acredito que eu vou ter que promover mais cursos presenciais sobre o que que é o que que é mulher, o que que é feminino, enquanto eu existir, presenciais, online, porque para ela ser mulher já é difícil, já é difícil para ela mesma não se aceita ser mulher. Ela aceita o que colocaram para ela o que é ser mulher, que dirá o feminino, que está além de um decote e uma saia curta, não é? Então, acredito que eu vou escrever, vou promover cursos presenciais online enquanto eu viver, assim como os demais outros intelectuais, psicanalistas, filósofos, antropólogos, sociólogos, porque, se vocês observarem, é mais homem falando de feminino do que a própria mulher. Já observaram isso?
É mais homem escrevendo documentário, filmes sobre mulher do que a única que eu conheço que fala sobre mas aí ela fala da parte dela, né? Ela fala só de gênero. É a Judite. Judite não fala do feminino e nem tampouco da mulher. Judite fala do gênero porque está falando da questão dela, né? Tá brigando a causa dela. Mas eu tô falando propriamente dito sobre a mulher, sobre o ser mulher. E a prova foi, está sendo esse curso, poucas pessoas discutiam no grupo e poucos estão nessa live. E aí começa as desculpas, né? Eu odeio as desculpas, odeio. Começa a desculpa, me dá um sentimento de irritabilidade. Não, porque eu tava. Para, você não... É só dizer eu não queria estar lá. Porque falar desse assunto me causa mal-estar. Que é uma coisa que me irrita, é a desculpa, ela é o próprio descaso. Para, você não queria estar lá, então para, desculpa. Não fala nada. É um assunto muito sério que vivenciamos dia após dia na clínica. Essa mulher que tem dificuldade de ser mulher, que dirá ser fêmea. E aí vem a internet, que é o discurso do mestre, ditando o que é ser mulher. Aí um bando de mulher compra essa proposta. Ah, mulher é isso. Mulher meteu o dedo na cara do marido. Mulher é sair de casa, dá para todo mundo na rua. Poxa, não, isso não é ser mulher. Isso é mais um abandono. É mais um abandono. Alguém mais, além da aspirante Isabela Borges, quer trazer uma contribuição sobre esse estudo? Eu quero falar alguma coisa. Fique à vontade. Fique, faça aí um colúrio com a sua colega. Assim, pelo que eu até li do livro, das aulas, tudo e da live hoje, tudo isso não passa um pouco para essa questão realmente do abandono, do não acolhimento lá atrás da criança, do bebê, da mulher, criança, bebê, mesmo o homem não ser acolhido lá na infância, quando é bebê, e ele leva isso para a fase adulta, que ao estudar o livro da Grande Mãe às aulas, a gente vê que as sociedades primitivas, seja as famílias, seja o grupo social na família, naquele grupo social primitivo, eles tinham rituais específicos para acolher os homens e as mulheres das suas características. Caso o pai ou a mãe não suprisse, o grupo social acolhia. E aí vem uma questão, até que eu não sei se eu vou colocar corretamente ou não, se está certo ou não isso, ou se é uma coisa adequada, que é assim, a nossa sociedade moderna, entre aspas, tem um comportamento extremamente primitivo com relação a esse tipo de acolhimento, quando as sociedades primitivas tinham um acolhimento, um acolhimento é uma coisa bem moderna e avançada, que nós perdemos. Sei lá, com Hum. industrialização, tecnologia, internet, essa coisa toda, a gente perdeu essa questão do... A sociedade tem que ter ritos adequados para poder acolher as crianças, sejam homens e mulheres, e nas fases adequadas falar, olha, você está fazendo tem um ritual de passagem, você está passando daqui para lá, todo mundo está junto com você, a gente vai te acompanhar, vai te acolher, vai te explicar, vai te dar um suporte para você fazer essa transição para a próxima etapa. A sociedade perdeu o afeto, Fábio. Então, é isso, É, esses rituais é são a, os rituais de afeto. é a palavra-chave que Freud coloca no segundo volume da sua obra, do primeiro capítulo no final. Freud entendeu. As histéricas sofrem de afeto. Lacan viu esse texto e diz: não se fala outra coisa aqui que não é amor. O ser humano quer ser amado, Fábio. Uhum. O traficante quer ser amado. O bolsonarista quer ser amado.
Pois é. Sim, perfeito, A- né? Não, você falou uma coisa agora que eu até coloco, assim, uma situação recente. O cara que literalmente se explodiu em Brasília. O que que ele estava procurando com aquilo? Chamar a atenção. Ele queria que as pessoas falassem: olha, nós estamos vendo você. É um cara que tinha problemas, Ele, passou por um ele tá. divórcio recente, passou por vários problemas Olha aí. pessoais, financeiros, está se sentindo abandonado, largado, ficou Uhum, frequentando o gabinete de um deputado para ver se o deputado acolhia ele, não foi uhum. acolhido. Aí ele falou assim: eu vou explodir, quem sabe as pessoas me veem. É a criança em desespero que comete suicídio. Pensa que não foi olhada, né, André? Pois é, aí no final, Então, quando ele viu que não tinha saída, ele se explodiu. quem olha para esse quadro fala assim, que babaca, tinha que ser do PL, né? Tinha que ser bolsonarista. Mas quem coloca a lente da psicanálise fala assim, é um ser humano que está ali. Qual é a história? O que Pois é, aconteceu nesse útero, né? O o que levou ele que, até essa posição? que aconteceu nesse útero? O que aconteceu com essa mãe? O que aconteceu nesse pós-útero para esse ser humano ser tão desafortunado? Então é muito fácil sentar a pedra nele. Mas quando Uhum. você coloca a lente da psicanálise, que a psicanálise nos convida a ser um ser, né? E a proposta da Grande Mãe nos convida a ser um ser independente do sexo ou do gênero, você fala, puxa, tem nada de engraçado aqui. Hum. Tem uma Ai, história aqui André, triste. tô lembrando do que eu falei, de que eu perguntei ontem sobre o Lacan, do estágio do espelho, Uhum. que você fala que ninguém se Es- constitui nele não é estágio, nele é estádio. estádio, né? Estágio é no Winnicott. Que ele fala, que Fábio você tá ali comentou. bebendo Coca-Cola. Vocês viram o que eu vi agora? Fábio bebendo Coca-Cola. Gente, não. O que que... Ele não fez isso, Ó, não. e zero sem amor ainda. Como o pessoal fala, que esse amor sem açúcar. Gente, o Fábio bebeu Coca-Cola na minha frente e eu aqui. É o meu Tá, vício, André. fonte Não tem... seca. É o meu A vício, pelo fonte menos. aqui tá Ó, seca. ó, não vai café. Vai só Coca-Cola. Café é demais aí, pra mim. Continua, Isabela. É mole, ele colocou uma Coca-Cola, gente, para me provocar. Oh, Deus. Continua, Isabela. Não, eu lembrei que você falou, a gente estava, eu mandei lá pro grupo, né, um áudio. Então essa mãe que eu falei hoje, né, que os filhos foram acolhidos, esse homem que, né, vamos dizer, se explodiu, né, Uhum. não foi olhado, né? Isabela, não se trata do olhar, Não, não se olhado no trata. sentido de quando você estava falando que ninguém se constitui sozinho, né? Isabela, Que você passa a existir, não é um simples olhar. não, sim, Você entendi. você passa a existir quando alguém tem afeto por você. Quando alguém fala, poxa, ela é uma vida. Como eu acabei de falar desse homem que explodiu, que tá todo mundo nas redes sociais rindo e que não acha um pingo de graça. Ah, mas ele é do PL, independente se ele é do PL, extrema direita, extrema esquerda, é uma vida. Para ele, toda a nossa história presente fala de uma história anterior. Você passa a existir quando alguém sente algo por você. Não é um olhar qualquer, é um olhar com afeto. Ah, mas a análise é tudo para esse paciente. Ela é tudo quando esse paciente tem alguém que diz: você é especial, você é importante. Se esse analista não vai para a análise com amor, desejando que a análise aconteça, Isabela, é só um encontro mecânico.
É o afeto que nos dá um lugar, é um afeto que nos dá um sentido, é um afeto que nos dá um colorido. Então, quando Nietzsche e Lacan fala você existe a partir desse outro, é a partir do afeto. É isso que Lacan e Nietzsche está falando. Não basta olhar para o Fábio e falar, nossa, eu tenho um excelente analisando se eu não ter afeto por ele. Não é afeto no quesito homossexual, é um afeto no quesito humano. Há uma vida ali trazendo dores, tristezas, frustrações, e que ela, tudo que ela quer é que alguém lhe compreenda. Se essa mãe, esse pai não olha para essa criança com afeto, de nada valeu um banho, de nada valeu a roupa, de nada valeu a comida. Tem que ter afeto. O afeto nos afeta e o afeto nos leva a gerar outros fetos. Pode falar, Fábio. Você falando nisso, eu lembrei de uma outra coisa ligada a uma cultura antiga, no caso a cultura mexicana, com relação aos mortos, né? Eles têm Hum. dois lugares para os mortos, né? Os mortos são lembrados no Dia dos Mortos com afeto. O pessoal faz festa, leva bolo, flores, aquela coisa. Eles não desaparecem. E aqueles que são esquecidos vão para o outro submundo, onde eles desaparecem, deixam de existir. Uhum. Eles já sabiam de alguma coisa já lá atrás, já. Aí é que Com tá. relação ao estudo, não com relação aos mortos, mas com relação a essa questão do afeto e da. Sim, é por isso Já que sabia alguma coisa para com é relação a por isso. isso que em psicanálise trabalhar o luto e melancolia para alguns pacientes é torturoso, porque abrir mão desse que morreu pelo afeto, ele não existe mais. Pois é. Uma coisa é enterrar um corpo, outra coisa é dizer adeus pelo Uhum, afeto. uhum. E aí é você e você que vai existir, não vai ser esse outro. Então, trabalhar luta e melancolia na clínica para esse paciente analisando você pode perdê-lo. Eu perdi uma paciente quando eu falei tá na hora de enterrar essa mãe. Ela em uma semana ela saiu da análise. Saiu. Entre a análise e minha mãe, eu prefiro a minha mãe aqui. Ela saiu da análise. Inclusive, se levantou uma outra questão que eu lembrei agora também, que, por exemplo, uma questão que é presente em vários lugares do mundo, é quando a pessoa, vamos dizer assim, quando você teve estados totalitários ou regimes assim não democráticos, que as pessoas deram sumiço em pessoas, né? A pessoa foi Uhum. presa, desapareceu. Então, ela foi morta, mas desapareceu. Ou seja, a família não recebeu um corpo, não recebeu uma satisfação, nada. A pessoa simplesmente, como é que fica aquela família que não pôde fazer a Aí questão ela, da aí entrega ela, do aí afeto? ela, aí ela, aí essa família entra no estado de melancolia, né? Melancolia, né? Tava esperando você falar isso. Porque a melancolia é diferente do luto, né? O luto são, são investimentos, né? São investimentos que nós fazemos e estamos sujeitos ao luto a qualquer momento. Todo momento estamos sujeitos ao luto, porque estamos sempre investindo. Aí eu faço uma outra pergunta em cima disso. Já. Vamos dizer assim, a mulher ou mesmo o homem que não teve essa questão do afeto quando era criança e tudo mais, né, no estudo feminino, como é que ela vai lidar com o luto ai, acabou de falar a palavra, escapou. A melancolia, né? A melancolia, desculpe. Essa mesmo. Ela Como é que ela pode vai não ter tido, mas ela tem desejo de ser amado. Isso é inegável. Se você é um ser humano, você quer ser amado, você quer ser desejado. E às vezes uma pequena fagulha de esperança,
uma possibilidade de poder amar e ser amado, vai gerar em você a esperança de poder viver esse sentimento. É o que todo ser humano quer, Fábio. Será que é isso que cai um pouco no caso daquela mulher que a Isabela descreveu? Que Uhum. perdeu a guarda das crianças e ficou em desespero e falou que teria Exato, mais. Que é exatamente. a fagulha da esperança dela para ela não conseguir, não sabe, Exatamente, ter esse bloqueio, não conseguir. exatamente. Mas o que chega na análise é fagulhas. É como se esses filhos fossem a única fonte de amor possível para ela. E quando ela perde, ela entra em desespero. Mas o que chega em análise é fagulhas. Se esse analista não entender que aquele que está chegando ali está chegando com a última chama de esperança, ele não entendeu nada de psicanálise. Por isso que eu falo, a análise é uma coisa ligada à vida. Hoje eu estou vendo uma clínica ligada à arrogância, ligada a uma masturbação de ego. Eu tenho nome, renome no mundo hoje. E daí? E daí? Aquele que chega na clínica chega dizendo: eu quero viver, eu não sei por onde eu começo, para onde eu vou. Ela está falando da, do funcionamento da sua estrutura psíquica, ela está falando da formação da sua personalidade. Eu não sei por onde eu começar, o que que eu faço para poder viver. Meu Deus, quer grito mais do que isso? Isso é um grito de desespero. O que eu estou vendo hoje são dois extremos na sociedade. A clínica dos loucos, que é dos evangélicos, né? Que não sabe nada de psicanálise, inventaram a bagunça deles, porque é isso que eles sabem fazer, criar bagunça, né? E a clínica dos arrogantes, porque tem um nome, descende de, de uma família de psicanalistas, ou porque conquistou agora um nome, renome na sociedade. Meu Deus do céu. Freud estava preocupado com aquelas histéricas, estudou 12 anos de histeria. Então, André, aí eu vou perguntar o seguinte: uma mulher com uma estrutura histérica seria uma mulher que está negando o seu feminino O tempo todo. e, consequentemente, pode gerar vidas numa situação de abandono, Sim. né? Numa situação de negligência mesmo. E aí essas vidas também podem é, também negar o próprio feminino. Isso pode ser reproduzido. Quanto mais a mulher estiver longe do seu feminino, Isabela, mais histérica, mais doente ela vai ficar. É o feminino que cura a mulher. E o homem que nega o feminino dele? Como seria? Também está doente, Isabela. Porque faz parte do ser dele. Faz parte do ser. Mas hoje, esse tipo de discurso que fala de virtude, nessa sociedade não é bem-vindo mais. É uma sociedade do ter. É uma sociedade, como diz aquela filósofa, a Marilena Chauí, Uhum. da futilidade, da mediocridade. Estamos na era da mediocridade. É o aqui e agora, é corpo bonito, é todo mundo sorrindo. E depois dali, quem é essa pessoa? Ela é o tempo todo sorriso, ela é o tempo todo corpo bonito. Quem é aquela pessoa? Quem é aquela pessoa? Estamos numa era em que Nietzsche preveu, em que Jean Paul Sartre preveu,
em que Zimmermann viu, estamos na era narcísica, ou seja, vazio. O culto que o Nietzsche previu lá em 1800 está acontecendo hoje. O culto ao niilismo, o culto ao vazio. Freud vai falar desse vazio no mal-estar. Freud vai falar: a civilização vai avançar em tecnologia, porém, o homem continuará em profunda angústia, em profunda infelicidade, ou seja, quanto mais você foge de você, mais você é infeliz. E o estudo da Grande Mãe nos convida, vem para ser, vem ser. Era o que Nietzsche falava, vem ser. Era o que o Paul Sartre falava no seu livro, o ser e o nada, vem ser. É É o, fazer de recalcar, né? é o que o, é o que o, Fluir. é o que o Lacan fala, vem ser. Psicanálise não é, vou fazer análise para me conhecer. Impossível. Não dá para conhecer o ser. O ser é muito vasto. O ser é muito profundo. O ser é muito complexo. É o que a gente está vivendo hoje. E a tendência é piorar. É, realmente. Alguém mais quer falar de algum ponto do livro que teve como captura, que chamou a atenção e que mexeu, que trouxe inquietação? Eu ia falar que eu peguei o livro aqui e eu tenho as anotações, né? Aí tem uma fala sua aqui que eu anotei, que a gente está falando do recalque, né? Aí você fala, você pode recalcar o arquétipo, mas terá de pagar a conta. Então, Uhum. hoje eu entendo você falando, hoje eu entendo que as histéricas, elas estão pagando a conta Com o corpo delas, com o corpo com a, delas. com a vida delas, Tem colocado perdendo, até. perdendo o útero, câncer no seio. Mas por que o corpo? A pergunta que eu não quer calar. Corpo é uma linguagem. E corpo tem inscrição. Se tem inscrição, aonde tem inscrição, vai se manifestar a psicossomática. Ou qualquer outra linha psicossomática. Tudo é linguagem. Esse copo aqui com Coca-Cola é uma linguagem. Eu não fiquei por trás também. Ele bebeu Coca, foi buscar minha Coca-Cola. Não posso ficar para trás, entendeu? Ele foi beber Coca, ó, Tá certo. também fui buscar minha Coca-Cola, entendeu? Que isso? Alguém vai pra live, bebe Coca zero? Não, vou buscar minha Coca-Cola também. Ah, só aqui que a fonte está seca mesmo. Não tem Coca-Cola, não tem Que nada. é isso? Ou vou, Que ou vou lá no fala é Caldeira pegar minha Coca também. que fala é essa? A fonte tá seca. Caiu aqui. Você caiu aqui, né? Pronto. Aí caiu, falou que a fonte está seca até caiu, ó. Você caiu aqui o negócio. É, Precisa de um milagre aí, né? precisando de um milagre. Ai, ai. Quanto mais recalque, mais sintomas irá produzir. E se tem sintoma, Tem conflito, tem angústia. tem angústia. Exatamente. E o homem? Como é que o homem paga essa conta quando o feminino dele é negado?
Que a gente está falando aqui muito das histéricas, das mulheres, e o homem, que também tem um feminino, e, e esse feminino. O homem ele aprende a amar, Isabela, a partir da mulher, Isabela. O homem ele aprende a amar a partir da mulher. Ele aprende sobre o alfabeto emocional através dessa mulher. A questão é, hoje se provoca esse sentimento nos homens, mas quem provoca muitas vezes também não sustenta a proposta de ser amada por esse homem, ou de amar esse homem. E esse homem também adoece. Estão vivendo um caos, porque quem convida o homem a amar, quem convida o macho a acasalar, é a fêmea. Então, esse homem que é convidado por essa mulher viver um amor, nem ela própria tem noção que é o próprio amor. E aí, quando esse homem começa a amá-la, ele está longe dos seus arquétipos, né? Ele, ele quer vivenciar isso de uma maneira, ainda mais se ele tiver aí um abandono desse, desse narcisismo primário, ele vai entrar nos excessos, né? Como ciúme, excesso de cuidado, e muitas vezes pode causar um mal-estar para essa mulher. Então, temos aí um encontro e desencontros de amor, né? Poxa, mas você me fez uma proposta. Tem uma música que retrata muito bem isso, é do Seu Jorge. É uma música interessante quando ele fala: eu, eu ofereci o que eu tinha para você. Eu quis ir fundo, mas você não entendeu e foi embora. Uma música interessante, ele fala de amor. Vou até colocar no grupo depois dessa live essa música, tá no Spotify. Ele fala: é o que eu tinha para te oferecer. E quando eu fui fundo, né, para a gente viver esse amor, você fugiu. Fugiu porque assustou a ela. Só foge do amor quem não viveu o amor. Só tem medo do amor quem nunca foi amado. E o feminino, a proposta é: vamos amar, vamos amar. A proposta da mulher me abraça. Mas outras mulheres não sustentam um abraço mais. Tudo hoje está muito movimento histérico. Está muito histérico os movimentos. Está muito histérico. É muita sedução, muito marketing de corpo, muita estética, mas nenhuma essência. Essência, daqui a um tempo vocês vão lembrar de mim. Será um significante caro. Daqui a um tempo, quando o homem perceber uma mulher de verdade, vão brigar por ela, independente se ela é casada ou não. Daqui a um tempo, quando uma mulher vê um homem realmente homem, puramente, eu não estou falando no quesito arquétipo, haverá briga na rua, porque essa essência vai sair cara. Talvez o que eu esteja falando aqui não esteja passando pelo quesito uma compreensão profunda, mas o mundo está assim muito, muito vazio. Previsto por Nietzsche, previsto por Jean Paul Sartre, previsto por David Zimmerman, por Freud, Lacan, estamos vivendo a era do vazio, a era da mediocridade. Corpos bonitos, sorrisos bonitos, tá, ok.
E aí, como é que vai ser? Vamos conviver. É na convivência que você vai ver esse outro. O Fábio queria fazer uma pergunta. Cadê ele? Ó, tô aqui. Uma questão que se levantou dessa questão do vazio, dessa questão dessa escala, vamos dizer, essa escalada do materialismo, né? Uhum. As pessoas querem corpos mais bonitos, mais coisas, mais do dinheiro, mais objetos, uma coisa escalada sem limite. Isso é em todo tipo de pessoa, todas as camadas sociais, todo tipo de região, todo tipo de lugar. Aí vem uma coisa, essa escalada não tem um limite? Ela Tem, chega num ponto de ruptura? tem. Esse limite é angústia. Aí que tá. Porque O ponto de ruptura. isso tudo, Fábio, essa proposta, né, universal de uma felicidade rápida, de uma alegria rápida, de realização rápida, é para recalcar a sua angústia. O problema é que o recalque você não controla. O recalque está no campo do real. Ele vai escapar. E aí entra a psicanálise. Quanto mais você recalcar, mais sintomas você vai produzir. Sintomas esses pessoais ou sintomas esses sociopolíticos, que são as hemorragias sociais, como o cara explodiu uma bomba no Planalto. Aquilo ali é o resultado de um recalque coletivo. Ou então uma guerra, vamos destruir uma nação ou um povo desfavorecido. Aquilo ali, quanto mais recalque, Fábio, mais sofrimento haverá pessoal e humanitário. Então, essa onda gigante que está aí, avassaladora, felicidade rápida, conquista financeira rápida, né? Essa multiplicidade, aí, como diz o Zimmermann, não sei se vocês leram ele, quando o Zimmermann fala nas psicoterapias, que é no capítulo 4, não, capítulo 2, não, Capítulo 3, 2. capítulo 3 Três são as sete escolas. É o 2. é o Das 2. psicoterapias, a diferença da psicoterapia para a Pois psicanálise. É o é, 2. quando ele fala dessas modalidades, né, de suprir sua angústia rápido, coach, PNL, né, e por aí vai, né, que está crescendo coach nas redes sociais de maneira assustadora, eu quero mais que cresça. André, que isso? Sim. André, que isso? Sim, eu quero mais que cresça. Por quê? Está recalcando. Quanto mais recalque, Fábio, mais angústia virá, mais sintomas vai ser produzido. Não há como você recalcar a angústia por muito tempo, ela volta com 1000 vezes mais forte. E Pois com é, si- essa é a questão que eu tô falando. O limite das pessoas e da sociedade. Vai chegar uma hora que a coisa vai sim, explodir. sim, eu Agora vai quero que explodir como? É, violência coletiva, pessoas gritando tudo, na rua, tudo, insanas. tudo. A violência é um sintoma. Aí as pessoas vão olhar umas para as outras e depois falar, como chegamos a esse ponto? Exatamente, por isso vocês estão aqui. Está falando, né? O feminicídio, então, é um sintoma É um sintoma. de um recalque fortíssimo acerca do feminino. Exatamente. São vários tipos de sintomas pessoais e coletivos. E quem está bem realmente alicerçado no conhecimento teórico, né, vai fazer a leitura. Opa, não é isso. É outra coisa que está ali. É outra coisa que está ali. Pois é. Então, meu caro, meu querido Fábio, daqui a um tempo, se nós ainda estivermos aqui, né, nós que já temos meio século de vida, né, você vai falar assim: isso aí eu já vi em aula.
do que está acontecendo, esse excesso de desespero, essa depressão coletiva em massa, né? Que fala dessa falta de olhar materno, né? Tudo hoje é selfie, selfie, selfie. Quantas curtidas teve, quantos likes teve, né? É foto do prato de comida, é foto da bebida. Eu vi um documentário pelo Fantástico que eu falei, isso vai dar BO, de uma influencer que ela tinha que estar postando vídeo toda hora, na hora de beber champanhe, na hora de dançar. Aí a psicóloga falou assim: até que ponto ela vai suportar isso? Até que ponto? Nós somos seres. O estudo da grande mãe mostra que somos seres. Você precisa respirar você em um momento. Você precisa se sentir. Tanto Freud quanto Jung, Lacan e os demais analistas, há um momento que você precisa de privacidade, por isso o nome privada. A privada é um marco histórico na fase anal. Você precisa de privacidade, você precisa sentir o Fábio, sentir a Isabela, sentir a Bernadette, sentir a Isabela Santana. Um momento que você precisa. Ah, quem sou eu? Como Uhum. diz o Winnicott. Esse momento não tem privacidade. Uma hora você não aguenta. Meu Deus, ele estava no auge do sucesso, ganhando milhões e cometeu suicídio. Oi, oi. Ele queria viver. Você lembrou Ela um caso queria. interessante. Aquele jogador Adriano, Aham. Uhum. auge do sucesso, largou tudo, voltou para a comunidade que ele vivia. No meio daquelas Uhum. pessoas, quando ele começou, falou: eu preciso fugir disso tudo, não aguento mais isso. Ele está falando do seio materno, entendeu? Uhum. Adriano está falando do seio materno. Adriano está falando da fase anal. O que é isso aqui? A ficha caiu para ele. Uhum. Não é que o pessoal disse que ele surtou, ele viu o que estava acontecendo e falou: tá tudo errado, não sou eu isso aqui. Isso aqui não sou eu. Uhum. Ele voltou pro seu útero. Fala isso. Voltou pro outro. Ele voltou pro útero dele. E tá feliz agora. Agora ele tá bem. A gente começa a lembrar, repassar esses casos de pessoas mais conhecidas e ver, e fala assim: nossa, que estranho, porque ele fez isso? Não é estranho agora, não é estranho. Quando você entende o ser a partir de um estudo teórico profundo, você, você não julga, você compreende. Você não julga, você compreende. Uhum. Entendi o que está acontecendo ali. Pois é. E um monte de gente falando: eu queria estar no lugar daquela pessoa, ele jogou fora. Ele não jogou fora. Se você for para aquele lugar também, você vai ficar perdido ali também, vai querer correr como você estava antes também, muito provavelmente. Mas se ele tivesse tido o Fábio, né? Não sei o que aconteceu nessa gestação do jogador Adriano. Não sei o que aconteceu com a mãe dele. Para a Uhum. gente entender a atitude do Adriano, teríamos que entender o ser mulher da mãe dele, o Uhum. ser mãe. Teríamos que entender esse útero, esse pós-útero. É entender esse narcisismo primário. Você vê, quando chegou no narcisismo secundário, que são os investimentos e a tomada de posse, ele abandona. Uhum. Ele está falando do narcisismo primário dele. Ali ele está falando dos abandonos dele. Então quem está de fora, nossa, queria o dinheiro dele. Aí eu falo que nem Lacan.
Você quer isso mesmo? Tem certeza que você quer esse lugar aí dele? Porque Adriano tá falando de eu não tive isso. O que que eu tô fazendo aqui? Ele tá falando do narcisismo primário. A Isabela trouxe, né, um lar empesteado, um lar maltratado, um ambiente familiar também é um útero, né? Se esse ambiente está maltratado, essa pessoa não vai entender o que é sentar numa mesa farta, um chão limpo, uma parede limpa, porque ela Uhum. não tem essas marcas, ela tem as marcas do abandono. Verdade. E- Então, quando o Adriano se depara com toda aquela glória, ele fala: Mas quem celebrou meu nascimento? É isso que ninguém viu. Essa semana mesmo, você está falando do Adriano, também um médico de celebridade, um cirurgião plástico, tal do Dr. Ray, Dr. Hollywood, Aham. ele tem câncer na próstata. E ele estava falando, eu me alimentava bem, sempre me alimentei, eu tenho os melhores Eu carros, conheço ele, ele tem história de abandono, ele. Dr. ele Haley fala, eu foi tenho os brasileiro. melhores carros, mas eu andava sempre com uma corda dentro do meu carro, para eu morrer, né? Que ele Sim, queria. eles têm E hoje histórico de ele abandono. está com câncer na próstata. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ele fala Fala, aí ele mesmo, né? fala, o que que Tem um, adiantou? tem um documentário dele que a mulher dele falou assim, nem sei se ele tá casado ainda, Também não sei. que ele comprava brinquedo, mas era para os filhos dele, mas era para ele brincar. Quando eu vi esse documentário, eu falei, quanto sofrimento. Ou seja, um homem que é uma celebridade no campo da medicina, né, da estética, né, ele é muito inteligente, É. mas ele comprava brinquedos em excesso, mas não era para os filhos, é para ele brincar. Agora, quando ele fala dessa próstata, que é um sintoma, que é um discurso, como diz Lacan, ele está falando para que viver? O suicídio é um grito de eu não fui visto. Hum. O suicídio fala: o que que eu estou fazendo aqui se eu não existo para ninguém? O E ele psicossom, precisa morrer para ser visto. o paciente psicossomático de morte, né? O câncer ou, ou qualquer outra doença que vai levar à morte, ele está dizendo: o que que eu estou fazendo aqui? É- gente, esse discurso silencioso é uma dor, é uma dor, é uma dor que está ali que está insuportável. Enquanto o ser humano não entender que tudo que esse outro quer é um pouco de amor, não adianta sucesso financeiro, sucesso profissional, porque no final ele vai dar de cara com o vazio, e o vazio não tem ninguém lá. O que a pessoa, às vezes a pessoa mora num barraco, lá no alto da favela, ou lá nos cafundés do Judas, da periferia, mas ele chega em casa, ele encontra um sorriso, ele encontra um cobertor. Ele encontra, às vezes, aquela sopa quentinha nesse tempo frio. Ele encontra aquela palavra: Como foi seu dia? Me conta. Senta aqui. Enquanto você toma sopa, me fala: Como foi seu dia? Você quer mais acolhimento do que isso? Isso é puro feminino. Escuta, vamos ver um filme hoje? Vamos. O que que você quer ver? Eu quero ver contigo. Eu quero curtir com você. Aí fica os dois no sofá.
debaixo do cobertor, abraçadinho. Aí chega o cachorro, né? Para aumentar a festa, né? No movimento de pelo, pula em cima do casal. Diz quando vem os gatos, né? Diz quando vem o papagaio denunciado. Eu também tô sozinho. Daqui a pouco tá todo mundo na cama, e cheio de bicho em cima da cama. Você quer coisa mais rica do que isso? Sabe, todo Às mundo junto. às vezes a pessoa não tem uma mansão, mas tem um lar, um útero. Isso é feminino. Ter um lar é ter um útero. Fala, Olha, Fábio. até estou puxando várias coisas que estão passando pela minha cabeça com todo o debate aqui. Vou pegar até uma frase que é muito comum em vários tipos de religião. Vamos tirar a questão religiosa dela, botar só a questão psicológica nesse sentido, assim. Vamos ver se eu consigo isso. Vários tipos de religiões pelo mundo falam que a pior prova é a fortuna. O que será que ela é a pior prova? Porque ela expõe a falta dos afetos? Porque você busca no material e você descobre que tem a falta dos afetos. Sim, vá aos extremos, né? Uhum. Mas eu penso, ô Fábio, que tem uma inverdade aí. Eu Hum. acredito que todo ser humano é afortunado. Eu acredito hoje, pelos estudos que eu tenho feito, pesquisa, há muitas inverdades, né, em alguns discursos. Eu acredito que o ser humano pode ver uma prosperidade, Hum. seja ela de saúde, ou material, ou financeira, ao ponto de chegar a ser um bilionário, mas se tem afeto, você vai saber dividir. Então, é nisso que eu quero colocar. É perigoso para quem não tem um afeto. Sim, Porque a pessoa, porque levanta essa questão para a pessoa. Quer dizer, quando sim. formularam essa frase, falaram nesse sentido. Quando você não tem afeto, né? Aí eu vou puxar para a aula do grupo dos fundamentos, da aula de ontem, vai desencadear, às vezes, um perverso. Uhum. Esse perverso que só quer acumular, 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 acumular. Ele está falando do seu abandono, da sua fase oral, da sua fase anal, né? Ah, mas todo rico é desgraçado. Oi, menos, vai, por favor. Aquele desgraçado ali, um dia, foi um bebê. Hum. Um dia passou por um útero. Ele não nasceu desgraçado. Tem uma história ali para ele ser Hum. desgraçado. E às vezes o que faltou para ele, o afeto é poderoso, gente. Hoje eu entendo quando Freud fala uma clínica do afeto. Eu tenho que amar meu paciente, me analisando, eu tenho que acreditar nele. Ah, mas ele está mentindo. Foda-se. A mentira é dele, não é comigo. É dele. Eu tenho que amar esse ser humano. Eu vou até numa formulação além com relação a isso. A fortuna, ela compra coisas, não compra afeto. Sim, o que o ser Por isso que humano ela é, vai por isso, ser. esse é o perigo dela. Para quem tem a falta do afeto, que acha que que pode comprar o acontece, o que que afeto. acontece, né, nesse mundo aí das celebridades, né? Quando a pessoa sai do mundo da celebridade ou se afasta do mundo da riqueza, você vai descobrir depois que ele descobriu o amor. Uhum. Ele se afasta dali, ele quer ver aquele amor com aquela pessoa. Tem coisa mais gostosa de que você apreciar os detalhes do rosto de uma pessoa, a sobrancelha, cílios, o detalhe da íris dos olhos dela, o sorriso dela, né? O ombro. O amor faz você ser um PhD em detalhista, em detalhes. Você percebe o sorriso dela, nossa, ela é assim, tem essa marca na pele. Isso é o amor. O amor nos torna mais humano. O amor nos torna pessoas mais nobres, mais sábias. E o feminino fala tudo sobre isso. Hum.
O feminino nos convida a ser um pouco mais nobre, nem ter um pouco mais de nobreza, né? Não quer dizer que as guerras vai acabar. Não. Enquanto estivermos nesse plano caótico, haverá guerras, haverá o caos, haverá tudo. Vai haver. Freud viu isso, Karl Marx viu isso. O que a gente não pode é romantizar o feminino. O feminino também é guerra, é briga pelo seu território. O feminino também é brigar pelo seu território, ou seja, brigar pelo seu útero. Aí você levantou a questão da sabedoria, até aquele final que coloca a grande mãe na perspectiva histórica. Ela começou desde a da coisa mais básica até chegar em Sofia, né? Uhum, Chegando na sabedoria, né? uhum. Final, né? Fecha com a sabedoria. Acho que com a sabedoria. Quem fala com muita propriedade da sabedoria é aquele filme Os 302, em que no Eu, final do filme ela fala assim, e a grande sabedoria nos falou quando eles vão para a guerra. Ela nos brindou, nos orientou. Quem puder ver o filme 300, no final, Sofia é citado. Quem puder ver esse filme, 300, o 2. A sabedoria é citada como mulher, e ela nos brindou com a sabedoria, a grande sábia. Quem puder ver, tá no Amazon Prime, tá aí a dica. Olha, é, agradeço a vocês por esse momento, tá? Não vou estender muito mais. Eu acredito que é um estudo realmente complexo e profundo, tá, gente? Eu acredito que eu vou ter que retornar a ler esse livro mais 5 ou 10 vezes. Pretendo elaborar, pretendo elaborar um curso presencial sobre esse estudo mais trabalhado, menos muito intelectual, muito elitizado. E nesse curso presencial pretendo estender para quem está à distância, né? Poder assistir esse curso. E é uma coisa que eu estou capturado, né? Que fala da minha história, ligada à figura da minha mãe, à figura das mulheres que marcou e demarcou a minha história de vida. Então, o que eu penso é passar esse conhecimento para vocês me mostrou aquilo que o Jung, Karl Marx, Lacan, Freud viu, né? Que a mulher em si é o que eu, o que eu percebo é aquilo que o Karl Marx fala, né? Vocês inventaram uma mulher. É... Só um instante, gente. Karl Marx tem uma fala da família privada que ele diz: vocês foram tão cruéis que inventaram a mulher. Lacan vem com uma fala mais pesada, né? A mulher não existe. Nenhum dos dois fala do feminino, fala da mulher. Eram intelectuais, eram pesquisadores, estavam além do seu tempo. E eu estou capturado por essa temática, por uma questão ligada à figura da minha mãe, pela minha história de vida que foi sempre marcada e demarcada por mulheres, não é? A nossa própria escola tem mais mulheres do que homens, né? Na minha clínica tem mais mulheres do que homens. Na minha vida pessoal tem mais mulheres do que homens. Se eu tenho amigos hoje, homem, eu tenho dois. Resto é mulher. Amigas mulheres, colegas mulheres, conhecidas mulheres.
Então tem algo aqui falando para mim que eu preciso revisitar, reler e trabalhar no meu percurso clínico. Já tenho trabalhado, né? E os discursos que eu escuto na clínica são discursos de muita dor dessa mulher. Uma mulher incompreendida, uma mulher maltratada, uma mulher que não consegue se ver como ser. E quando você tem uma escuta, né, é, trabalhada, capturada e atravessada por esse assunto, você escuta essa mulher com mais propriedade. Não é uma escuta qualquer. É um ser que está ali. É uma vida que está ali. É tão difícil para a humanidade olhar para a mulher além do corpo. A própria mulher não consegue se ver além do corpo. A mulher só consegue se ver hoje só através do corpo, né? É estética, é harmoniza. Essa harmonização facial só está produzindo, desculpa falar, bruxas feias. Outro dia eu vi a Gretchen, eu me assustei. Era Sério. Gente, uma Wicca perto da Gretchen é Miss Universo. Gente, É horrível. tem umas mulheres, eu acho que não existe o depois, só existe o antes. Faz a harmonização facial, o depois, o apocalipse corre, o Chuck, aquele boneco Chuck corre. Não, 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 gente, sabe aquela história antes e depois? Já ouviram aquela Uhum. história? Cadê o Fábio? Fábio sumiu, nessa hora de Fábio desaparece. Nesse momento, não existe o depois. Nem o apocalipse suporta o que está vendo. Nem o Chuck, aquele boneco assassino, suporta o que. Gente, tem mulheres que antes estava legal, mas depois, eu não sei o que aconteceu, se virou objeto A, ou seu semblante que caiu demais. Olha, gente, acho que nem Lacan suporta o que vai ver. Mas isso também é uma negação do feminino, porque, caramba, as mulheres hoje não querem envelhecer, elas não aceitam. Mas o feminino, Parte da. o Se você quer viver, feminino você vai envelhecer. o feminino é pura essência, a essência as mulheres não querem mais, ô Isabela. O feminino já tem uma beleza própria. O feminino você não tem que criar, ele simplesmente se mostra. A beleza feminina é uma coisa, olha, gente, é de parar o trânsito. Não é exibicionista. Quem puder ver o filme, acho que eu falei para Isabela, não sei o que lá, com aquele ator, é, oh meu Deus do céu, eu citei, eu passei esse filme no grupo, Aproveita. Meet, alguma coisa sobre Meet, a vida de Walter Mitty. Ah, tá. Eles estão numa montanha, aí aparece um gato selvagem. Ele fala assim: Você não vai tirar uma foto? Ele, há belezas que não pede olhar. Que fala, gente. Há belezas que não pede um olhar, não pede um like, não pede uma curtida. Tá ali, chegou. O exibicionismo fala de uma carência exacerbada. Uma falta, né? Quem falta de afeto? Fala, Fábio. Lembrei de um outro filme agora, fiz uma outra Ah, associação aqui, um filme que fala um pouco, eu acho que fala um pouco desse lugar, é o Entrevista com o Vampiro. uhum. Os Com o Brad. vampiros, como são os vampiros?
são lindos, são os melhores, né? Aparência. Mas e eles? O É estado um que eles filme com, interno deles. é um filme com Brad Pitt e com Tom Cruise. E tem mais dois. Tem aquele outro ator lá, que é o Antônio Bandeiras, e tem aquele outro que é o Sim, Slayer, lá sim, ou seja, sim, eu lembro desse filme. eles pegaram Foi da, dé- quatro atores foi da, sex dé- symbol, botaram num filme, fazendo personagens que são muito bonitos por fora, mas por dentro carregam problemas Sim, incríveis. sim. Esse é o drama do vampiro é viver. Ele não vive. Pois é, e tem essa questão também. Eles estão mortos. Eles não Estão têm vida. mortos. É o que está acontecendo hoje, né? Tudo muito bonito, muito lindo, né? Uhum. Lugares festivos o tempo todo. Não que não devemos viver, mas que você esteja existindo ali. Pois é. É o que o Sartre fala, né? O Freud vai dizer. Freud tem uma fala pesada. Aliás, Freud é sempre pesado. Aliás, o psicanalista ele é ele é indesejado, né? Ele é inconveniente, né? O psicanalista em si ele é inconveniente, né? Freud vai dizer, você só vai existir quando você pensar. Ou seja, existir a partir de você. E esse existir a partir de você é em busca da sua essência arquétipa. É quando você se insere na sua neurose e você fala, sou eu. Temos aqui um convidado especial na live de hoje, que é o gato do Fábio. O Fábio botou o bichinho para ir embora. O Fábio não está deixando o bichinho participar da live. Não, falei para ele voltar daqui a pouco. Então, o que temos hoje ali são corpos, não seres. São corpos. Mas existir é angustiante. Existir é angustiante. Amar esse outro é angustiante. Ainda mais se for no campo do real. Se for no campo do Édipo e se for no campo narcísico, é fantástica essa relação. Mas se for no campo do real, você vai querer matar essa pessoa. Porque você está vendo que ele é real, ele não é nada, ele não corresponde às suas fantasias edípicas e nem narcísicas. Você está vendo ele e você fala, meu Deus do céu, como é que eu casei com essa pessoa? Então, fazer parte do feminino é ir para o campo do real. É ser você. E ser você é o que a psicanálise se propõe. Psicanálise quer. Ah, vou fazer análise para me conhecer como você é infinito, você é complexo, como? E quando falamos de arquétipos, falamos de coisas complexas e profundas, infinitas. Como você vai se conhecer? Não dá em uma década para você se conhecer, não dá em 1000 anos você se conhecer, porque você não é algo definido. Arquétipo não está definido. Então, para quem está aqui começando psicanálise, bem-vindo a esse trem que não tem um lugar de parada. Ah, vou pular agora do vagão, vai quebrar o pescoço, hein? Não me chama no privado, não, hein? Que eu vou rir de você. Então, quando eu vejo, às vezes, esses excessos de felicidade nas redes sociais, eu tenho uma leitura psicanalítica o seguinte, meu Deus, não é isso. É outra coisa que está ali. Porque, gente, é no dia a dia que você tem que olhar para a face desse outro. É no dia a dia. E do mal-estar ninguém escapa.
Ninguém escapa do mal-estar da vida, que são os sintomas. Os sintomas estão por toda parte. Toda parte todo mundo tem um sintoma. Todo mundo tem uma angústia. Guardem isso. O que a internet vem nos propor é uma proposta edipiana de contos de fada. Todo mundo tem um sintoma, todo mundo tem uma angústia. Pô, mas ele mora na Barra da Tijuca, ganha milhões, tem uma big de uma. Oi, oi, menos, para. Aí até a Márcia trouxe a gata dela. Violência doméstica sobre os gatinhos. Temos que avisar aí o Conselho Tutelar dos Bichinhos, né? Denunciar a Márcia, denunciar o Fábio, né? Ele não deixa os bichinhos participar da live em Ah, paz. ele tá aqui do lado pedindo carinho, que enquanto eu tô conversando, eu tô passando a mão nele aqui, que ele tá bem entretido aqui. Na verdade, ele quer que eu saia da live para poder dar atenção para ele. Então ele tá aqui na caixinha do lado, Quando, ó. Olha só. Ah, que Olha aqui, ó. Ele gracinha. tá aqui, ele tá aqui querendo atenção. Belinha. Ah, meu Deus. quando acabar a live, ele vai dizer assim pro Fábio, muito obrigado, agora eu não quero mais a sua atenção. Exatamente, exatamente. Quando não tiver mais pegando o celular, eu vou chegar nele e vai falar, vou dormir, e vai pro canto dele. Vai falar, agora? Você tem uma ideia, tem um que tava aqui agora há pouco, ele tava aqui na cadeira dormindo, já foi embora também. O outro foi embora também. Foi todo Mas o mundo. que é isso? Isso é movimentos edípicos. O que é o Édipo? Me dá atenção. Uhum. Não é assim que a criança faz com a mãe? Me dá atenção. Quando ela tem atenção, ela entra em estado narcísico. Não quer dizer que ela é narcisista. Entra em estado narcísico. Sai daqui. É, Agora eu quero dormir. pois é. Olha lá. Não quer mais saber Olha, de atenção. Não quer mais atenção. Tá tomando banho para dormir agora. É assim. gente linda, obrigado pela participação de vocês, tá? Semana que vem nós vamos retornar aos estudos das obras de Sigmund Freud, que é a interpretação dos sonhos. Cadê Isabela Santana? Cadê ela? Cadê minha xará? Cadê a Isabela Santana? Ou ela foi dormir, esqueceu aqui que, que a câmera dela tá ligada. Quem puder tirar aí uma foto desse momento para me postar nas redes, né? Não sei quem vai fazer isso. Obrigado a vocês, tá? Pela presença. Confesso a vocês que eu vou ter que retornar esse estudo em outro momento, mas eu vou retornar e tudo que eu prometo eu cumpro, não por uma questão de moral, mas uma questão de compromisso. Eu estou atravessado com essa temática, tá? Sobre a mulher e o feminino e esses arquétipos do feminino. Me sinto desafiado a ter que explorar mais isso. E acho que nós demos um primeiro passo aqui, né? E esse primeiro passo não vai ficar só nesse passo. Iremos retornar a esse assunto também nas obras de Freud. Então, obrigado a Andréa, você. Oi. eu, eu, eu posso, já que vai ficar gravado, eu queria fechar, se puder, a nossa live com um comentário que você fez nas aulas e que eu anotei e eu acho muito importante deixar registrado isso aqui. Você falou o seguinte, que o sangue da mãe é o que nutre o embrião, para que ele se constitua. Assim como o analista dá o seu sangue para que o paciente se torne um analisando e faça a virada pulsional, ou seja, para que a análise aconteça. Sim. O analista dá o seu sangue, sim, Isabela. Lacan fala isso, Freud, Jung, o Nazi, o Zimmermann. Mas ele não faz isso enquanto o paciente não entrar na sua neurose. Isabela, não existe troca se não houver entrega. Não existe amor se não houver entrega. Não adianta eu amar uma pessoa se ela não me ama. Não adianta tentar ser pai se essa criança não quer ser filho. Tem que haver uma troca. O investimento libidinal pede uma troca.
Relacionamento vai ter ciúme, sim, porque coloquei libido em você, coloquei meu édipo em você, depositei meu narcisismo em você. Então, terá ciúme, sim. Ah, meu relacionamento não tem briga. Oi, vai ter implicância em algum momento. Uhum. O que você está fazendo? O que é isso aí? Gente, é libido. É aposta. Você quer o bem desse outro. Como diz Lacan, você é o outro. Você tem coisas nele que é sua. Por isso que vai ter briga. Esse relacionamento pacífico é conta de. Olha, aí começa a me irritar. Aí o samurai começa a baixar em mim. O Coringa começa. Até deu um soco aqui no negócio aqui. O Coringa começa a me encostar. Eu odeio. Não, oi. Se tem amor, libido, Édipo e Narciso, vai ter um conflito. Seja no É. campo do amor, seja no campo da amizade, seja no campo da conquista, vai ter guerra. Vai ter. A não ser que essa pessoa carrega tanto abandono que ela abra mão das suas conquistas. Então, se esse analista está vendo o seu paciente inserido na sua análise, uma coisa, Isabela e demais alunos aqui, é alguém ir para uma sessão de análise, é o que os psicólogos se enganam pra caramba. Outra coisa é ele estar inserido na sua neurose. Agora ele está em análise. Aí o analista fala: agora sim, a festa começou. E às vezes ele vai entrar em análise, gente, daqui a 2 anos ou 3 anos. Ah, mas ele vem toda semana. Ou ele vem pela transferência, para. E aí os psicólogos se enganam. Nossa, minha clínica tá cheia. Tá bom, cheia de quê? Gente em transferência ou gente em terapia? Porque o analista sabe, não, ele está em análise, ele tá só vindo para a sessão. Ele vem, fala, porque minha mãe, porque meu pai. Todo mundo é responsável pelo sofrimento. Quando ele chega na análise e fala, sou eu, a Lacan fala, agora começou a análise. Ele está nele. Ele está nele. Aí o analista, Isabela, vai dar o sangue, vai dar a alma dele, porque esse paciente está nele. Quando ele fora fala, tá, minha mãe, meu pai errou, tá, e agora? E eu, o que que eu faço com isso aqui? Não se engane. Às vezes a pessoa está vindo para uma sessão de análise, para uma transferência, não está em análise. Mas quando ele está em análise, nossa, ele fala, ó, já acabou? O analista fala assim, ué, você falou? Caramba, nem percebi. Já acabou a análise. O analista fala, ué, você tá falando de você, né? Então nem percebe que passou os 50 minutos. Então, dar o sangue é quando esse outro também está em você. Dar o sangue sozinho é masoquismo. Alguém vai tirar uma foto aí, vai printar esse momento aqui para me colocar nas redes sociais? Não, gente. Eu quero que alguém tire aí, sei lá, faz um print. Quem vai ficar responsável por isso? É a Isabela? É o Não, eu Fábio? vou fazer uma pergunta. A Bernadette está aqui, não falou nada. Ela está quietinha, né? Quer falar alguma coisa, Isabela, desse momento, desses estudos?
André. Então, minha voz tá meio ruim hoje, tá Fica meio à rouca. vontade. Assim vai ficar mais elegante. Continua. Falando sobre o livro, né, assim, eu achei bem interessante, né? O livro, assim, é, foi difícil, né? Como alguns colocaram que é um livro difícil mesmo de entender, né? Assim, as suas aulas foram bem importantes para, né, acompanhar junto, porque fazer essa reflexão junto, né? Até assim, para Uhum. mim, que peguei um pouco mais, não peguei os primeiros capítulos ali, peguei mais a metade, né? Foi um pouco difícil, tanto que eu tive que voltar algumas vezes a assistir, e ainda eu acho que tem que voltar para pegar melhor ali, né? Mas achei assim um livro bem interessante nessa questão do feminino, né? De ver o feminino de outra forma para além do que está na sociedade, né? Do É, feminino traz isso. é É, porque os o capítulos feminino, assim, o feminino achei que se bem. prega hoje não tem nada a ver com a essência, Bernadette. Nada a ver com a essência. Nada a ver. Então, mas fazer o quê, né? Acho que a gente pode fazer alguma coisa a partir daqui, né? Sim. E até assim, para mim, assim, eu tinha um pouco de conhecimento mais na questão de arquétipos, assim, pouca coisa assim de Jung, né? Então, para mim Aham. também essa coisa do arquétipo foi mais difícil de entender, assim. Até não entendi tanto, né? Alguém quer tirar um print aí, uma foto desse momento histórico, que eu vou colocar nas redes, vou falar dos meus alunos queridos, maravilhosos, que eu estou diante de vidas preciosas, vidas lindas, vidas que têm grandes potenciais. Ah, mas André, você está sendo modesto? Não, estou sendo realista, estou diante de vidas lindas, poderosas, pessoas com potencialidades altíssimas, pessoas que podem produzir, gerar, contribuir, porque essas vidas têm também o seu feminino, têm aí suas forças arquétipas, e tudo vai depender de uma boa, excelente escuta, interessada e comprometida com elas. Alguém vai tirar aí essa foto, esse print? Quem vai ser responsável? Vai ser o Fábio, Bernadette ou a Isabela? Quem sabe fazer isso, gente? Ninguém sabe. Aqui, mas não ficou muito boa, porque eu não sou expert, não. Mas se alguém quiser tirar outra, pode tirar. A Bernadette sabe fazer isso. Então você tira e manda pra gente do grupo, tá, Bernadette? Vai tirar agora? Ok. Muito obrigado. Bom descanso a todos. Semana que vem voltamos para as obras de Sigmund Freud, Interpretação dos Sonhos, que vai até março do ano que vem. Depois de março, vamos entrar em psicopatologia da vida cotidiana, que não tem nada a ver com a psicopatologia da psicologia nem da psiquiatria. Vamos entender, à luz da psicanálise, o que que é uma psicopatologia à luz da psicanálise. Muito obrigado a você e bom descanso para todos. E semana que vem estamos aqui. Bom descanso para Obrigado, todos. Obrigado. obrigado a Isabela Borges, Márcia, Bernadette, Fábio, Isabel, por estarem aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado por confiar a vida de vocês à minha pessoa. Tchau, tchau, André. Obrigada também. Bom descanso a todos aí. Bom descanso a todos. Obrigado. Tchau, pessoal.